Glória a Deus, irmãos. Quantos aqui conseguem entender o que estamos vivendo aqui nesta igreja, o tempo que nós estamos vivendo ministerialmente? É algo diferente do Senhor. Quantos conseguem viver que não está normal a atmosfera, aquilo que nós estamos vivendo? Como a graça do Senhor, sabe? A glória do Senhor está neste lugar. Culto a culto a gente consegue experimentar algo diferente, irmãos. Quinta-feira foi uma bênção, o Gilmar trouxe uma palavra poderosa do Senhor. Nós temos sentido a presença real do Senhor nesses dias. Como nós temos experimentado coisas diferentes com o Senhor, irmão. E a pergunta que fica é: mas e aí? O que nós vamos fazer depois disso? O que nós vamos fazer depois dessa estação, desse movimento que nós estamos vivendo, desse favor de Deus? Algo que nós não experimentamos nesses 9 meses de igreja que nós tivemos para trás, de manhã. Nós estamos vivendo algo diferente à noite aqui. Tem algo diferente acontecendo. E o que nós vamos fazer a partir disso? Como vai ser quando tudo isso passar? Como nós estamos nos comportando diante desse mover que nós temos experimentado culto após culto? Sabe? Quais frutos nós de fato estamos tendo como igreja? De uma igreja que está vivendo algo diferente com o Senhor. Que fruto de arrependimento, que fruto de uma transformação social está acontecendo. Porque não pode ser somente um arrepio, algo gostoso, algo prazeroso, mas tem que acontecer alguma coisa fora, irmão. Porque senão não existe um avivamento, é só um animamento aqui dentro, sabe? É só uma agitação, é só uma vibe que a gente sente. Aquilo que nós estamos experimentando do Senhor, que eu sei que não é comum, culto após culto. O que de fato nós estamos fazendo com esse fogo do Senhor? O que nós estamos fazendo com esse fogo? Entenda a base. E antes de eu entrar na mensagem dessa noite, o desafio de todo cristão não é a gente começar, porque começar, irmão, a gente começa num momento triste, num momento que não tem mais fichas para apostar e falar, eu vou ver qual que é. Mas o desafio do cristão é permanecer, sabe? É persistir, é dia após dia, depois de um mover, sabe? Persistência. Eu falei sobre isso domingo passado, o Senhor usou o Gilmar para falar sobre isso quinta também. O desafio do crente atual é viver uma vida em persistência no Evangelho, irmão. Não é uma corrida onde importa quem vai chegar primeiro. Não é essa corrida o Evangelho. O Evangelho está a ver com aqueles que de fato vão se permanecer firmes até o final. É persistência. Persistência. Sabe, às vezes você pode perguntar, mas pastor, por que você está falando isso? Qual a relação? É porque, irmãos, de fato a igreja moderna, a igreja atual hoje, são pessoas que estão vivendo muitas empolgações, muito emocionalismo, só que não conseguem permanecer incendiadas quando o culto acaba. Não conseguem permanecer nessa mesma atmosfera de adoração, com essa mesma presença de Deus, com esse mesmo coração cheio de esperança, onde que eu tenho certeza que durante a adoração ninguém estava com medo, ninguém estava pensando nos problemas, todo mundo estava se entregando ao Senhor. Mas nós não conseguimos continuar incendiados numa segunda-feira, numa terça, numa quarta, sabe, irmão? Precisamos ser pessoas, ser irmãos, ser homens, mulheres que persistem. O Evangelho não está sobre você chegar antes, mas está em você permanecer firme, cheio, até o final. E eu quero, irmão, começar já declarando na sua vida, sabe? O fogo, ele não vai apagar. Esse fogo que começou a arder no seu coração, irmão, ele não vai começar a acabar. Fala para o seu irmão aí do seu lado, já para a gente dar essa esquentada. Pergunta para ele se tem lenha ainda aí. Pergunta para ele se tem lenha, porque eu creio que esse fogo não vai apagar. A esperança não vai parar, irmão. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Pode me queimar. Uma segunda ele vem a queimar, uma terça. Queira mais de Deus, irmão. Glória a Deus. Eu ainda tenho lenha. Pode me queimar. Pode me queimar. Fogo em
vir, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Você queima, irmão, na segunda-feira também. Quando esse culto acabar, daqui 1h30, 2 horas, não sei, mas que você continue queimando, você continue tendo lenha para queimar, que de fato isso que nós acabamos nesse trecho adorando ao Senhor, que essa lenha, esse fogo venha queimar seus outros amores, o amor que você tem talvez que tem te impedido de se entregar mais ao Senhor, que tem te impedido de viver aquilo que Deus chamou para viver, que você peça: Senhor, eu quero queimar a ponto dos meus outros amores, minhas outras paixões não ter mais espaço no meu peito, os meus medos não falarem mais alto, os meus receios, as minhas angústias, as minhas frustrações, elas não vão falar mais alto. Isso é a lenha que cada um de nós precisamos ter, irmão. Às vezes você pode falar, sabe, mas pastor, não é o Senhor que vai trazer o fogo. Sim, irmão, é Ele que traz o fogo, mas é o nosso papel trazer a lenha. Sou eu e você que precisa preparar a lenha. Sou eu e você que precisa preparar. Semanas atrás eu estava pregando aqui sobre Elias, e você se lembra, o fogo desceu naquele lugar, mas antes Elias preparou o altar. Elias preparou a lenha, ele trouxe a madeira e ele clamou ao Senhor. E muitas vezes, irmão, nós estamos clamando a Deus sem antes preparar o altar. Nós estamos pedindo para Deus sem trazer lenha, sem estar queimando, sem estar enfoguetado no Espírito, cheio de Deus, irmãos. Nós somos uma igreja talvez que quer muitas respostas, quer muitos milagres, mas nós não obedecemos os princípios do Senhor. Estamos nos perdendo nos princípios do Senhor. Quantas e quantas vezes nós somos essa igreja que às vezes ora muito, ora bem, glória a Deus por isso, mas sacrifica pouco. E aqui você às vezes pode pensar assim: ah, vixe, vai falar de dinheiro agora. Não, irmão, não está relacionado a isso, mas pode também ter relação com o seu bolso, pode também ter relação com a sua vida financeira diante do Senhor, mas não é nesse sentido. Eu gosto do que Martinho Lutero vai dizer, que o último do nosso corpo a ser convertido é o nosso bolso. Às vezes você precisa responder para você, se algo acionou na sua mente, que eu já ia falar de dinheiro, você precisa ver de fato, será que você tem uma mente convertida, e o seu bolso está convertido ao Senhor? De fato, você é uma pessoa 100%. Sacrificar, quando eu digo que nós estamos sacrificando pouco, é no sentido de talvez sacrificar pouco o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos prazeres. Às vezes a gente está sacrificando muito pouco, sabe? A gente olha para um macro. O que é um macro? Ah, eu não posso cair em adultério, eu não posso matar, eu não posso roubar. Amém, irmão? Está tudo certinho, está lindo isso, mas e o mínimo? Quando você vai começar a renunciar a sua preguiça, a sua moleza, sabe? A sua frieza espiritual, o seu cansaço. Quando nós olhamos para esse mínimo, quando nós vamos começar a renunciar a essas coisas? Porque, irmãos, e aqui eu vou compartilhar um breve testemunho. Às vezes, para uma quinta-feira, a gente consegue fazer tudo, irmão. A gente consegue ter qualquer tipo de atividade, mas a gente não consegue adorar o Senhor. A gente não consegue. Sempre é aquele negócio: ah, eu estou de boa, eu estou cansado. Wesley, eu estou cansado. Como se só eu trampasse. Todo mundo trampa. Todo mundo tem um trabalho, mas a gente sempre tem uma desculpa. A gente nunca tem uma resposta. Às vezes a gente acha que se quebrantar aqui no domingo vai ser suficiente para a nossa negligência da semana. Vai ser suficiente para a nossa negligência da segunda, da terça. Acha que um culto dominical, uma presença real dessa do Senhor, como nós temos experimentado, não hoje, mas nós viemos experimentando isso já, pelo menos nos últimos 4 cultos nossos, algo diferente, como vocês entenderam, mas isso não é suficiente. Isso é a lenha de hoje. Se você não fizer nada, amanhã virá cinza. Amanhã existe a lenha de amanhã, e vai existir a lenha da terça-feira. Vida do crente, irmão, é guerra. É guerra. Não ache que você sabe, ah, eu vou me programar para vir num culto semanal, e principalmente num culto
semanal e não vai ter guerra. Vou falar para você, se você tem guerra, se você tem luta, para se esforçar para estar aqui num culto dominical, Jesus volta, está tudo errado, uma vez por semana, 2 horinhas, está tendo luta para vir. Agora, se você está sofrendo uma luta, é normal, irmão, na semana vai acontecer várias coisas para você não estar, vários compromissos, vários atritos, tudo para falar, pô, estou cansado, quer saber? Não vou. Sempre vão acontecer essas coisas. A questão é a resposta que a gente dá para isso, irmão. Persistência é a vida do cristão. Persista, igreja. Persista, não ceda. Que você possa olhar para os seus problemas, que todo mundo tem, como eu já falei. Se você conversar com a pessoa do seu lado, ele também vai ter uma história triste para te contar. Ele também vai ter uma semana difícil para te contar. Mas o cristão, ele se une na persistência, olhando para o Senhor, olhando para o alto. Você possa olhar para uma semana talvez agitada que você tem e dizer para ela, assim como Davi um dia disse no Salmos 42, ó minha alma, por que você está triste? Porque existe tristeza? Descansa, fica de boa aí, porque eu vou adorar o meu Deus, eu vou louvar o meu Deus, que a gente possa encontrar de verdade prazer nisso, irmão. Não somos uma igreja que tem culto de segunda a segunda, e muitas vezes é uma luta para a gente ter um culto com volume, porque com presença está tendo todos, para a glória de Deus. A presença do Senhor está fluindo neste lugar. Mas isso eu, como pastor, eu preciso falar para você. Você está perdendo algo quando você não está vivendo aquilo que o Senhor está te chamando. Persistência, irmãos. Persistência, olhar para a situação e dizer: eu não tenho para onde fugir, eu vou louvar ao meu Deus, eu preciso adorar ao meu Deus. Que de fato, irmão, não fique aquele jargão, sabe? Mas que você encontre prazer no coração, de falar assim como um salmista, você sabe de cor esse salmo, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas de fato, que exista alegria, irmão, alegria. Estou feliz de estar na casa do Senhor, adorando a Ele, glorificando o nome dEle. Talvez eu não tive uma semana boa, mas bendito é o nome do Senhor. A minha semana foi top, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Não estou aqui pelas coisas que estão acontecendo, mas estou pelo fato de quem o Senhor é na minha vida. Glória a Deus, irmãos. Que possamos de fato refletir como temos sacrificado, como temos, irmãos. Alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, não no domingo, não somente no domingo ou numa quinta, mas alegrai-vos, base, alegrai-vos no Senhor, que possamos nos alegrar, literalmente, irmão, sabe, dizer para os problemas, dizer para os B.O. que acontecem na semana, sai daqui, derrota, sai demônio, eu vou estar na igreja, eu vou estar, não vem ficar colocando coisa para eu não ir, cansaço, eu vou trabalhar cansado mesmo. Eu vou fazer as coisas cansado, mas eu vou estar na casa do Senhor adorando a Ele, glorificando o nome dEle, estando em comunhão com os irmãos. Às vezes você pode pensar, sabe? Às vezes você pode falar para mim assim, vixe, o culto daqui da feira está zoado, não está falando ninguém. Não, irmão, não tem nada a ver com isso, porque o culto aqui é para o Senhor. Se tiver 2, se tiver 20, se tiver 100, é para o Senhor e vai ser entregue do mesmo jeito. Mas a questão é, somos um corpo. Persistência, irmão. Persistência, sem romantismo. O Senhor não precisa de você, o Senhor não precisa de mim. Nós que precisamos dele. Isso é um alerta para a igreja. Nós precisamos dele. O culto de quinta não é, ai, tadinho de Deus, vai ficar só com o culto de domingo. Não, irmão. Essas horas tem diversos anjos dizendo santo, santo, santo. A questão é que eu e você precisamos disso. Que exista mesmo um comprometimento, um desejo. Nós precisamos entender, base, e não deixar essas coisas esfriar. Nós deixamos as coisas, sabe? Às vezes o frio é maior do que o nosso comprometimento. Às vezes uma discussão que a gente tem no trabalho com o chefe é maior do que o nosso compromisso com o Senhor. Às vezes uma treta que a gente deu com a nossa esposa, ou um desentendimento que teve com as crianças, já é motivo para não estar na igreja. Às vezes por causa de um futebol, a gente já não vem no culto. Parece que tudo nos domina, irmão. E eu sinto Deus, irmão. Eu vou continuar fluindo, eu sinto Deus aqui nesse lugar, sabe, irmão? Às vezes a gente coloca várias coisas, irmão. Várias coisas. Tem gente que marca trabalho na hora do culto. Tem gente que marca, irmão, agenda na hora do culto. Tem gente que marca compromisso na hora do culto.
17 horas por dia, fora o meu tempo de trajeto ali do ir e vir. E quando eu chegava, como vocês sabem, eu comecei trabalhando em lava rápido, de manobrista nos lugares, e eu chegava para os caras e falava: meu, eu preciso de um trabalho, eu estou passando uma situação delicada aqui, senão eu vou ter que voltar, eu não quero voltar para o Brasil, eu preciso trabalhar, eu preciso de um trabalho, cara, o que você pode fazer? E eu deixava bem claro: mas mano, é o seguinte, eu vou ser o cara mais esforçado, eu vou me entregar ao máximo, só que no domingo, cara, eu não consigo trampar. Mano, eu não consigo. Naquela época era uma célula que eu ia, e era de quarta-feira, e na quarta-feira à noite você não conta comigo, mas o resto do dia, mano, eu tô aqui, eu dobro o turno porque eu preciso. Muitos dos caras riam na minha cara, muitos dos caras falavam: ah, mano, igreja, sério mesmo? Muitos não davam escala pra mim, muitos caras não davam ibope pra mim, sabe? Muitos testaram a minha fé, falando: mano, eu tenho um trampo pra você, eu tenho uma oportunidade, só que aí eu vou querer o seu domingo. E eu falava: mano, eu não vou negociar, eu não posso, no domingo eu não posso, mano, eu não posso trabalhar, eu preciso sair daqui até 4 horas, porque se for o caso eu pego o ônibus, como diversas vezes, eu pegava o ônibus, encontrava carro e cheguei pro culto, nós não tinha carro, não tinha nada, muitas vezes, irmãos, e lá eu passei de fato aquela música do Projota, irmão, não é valorizando o testemunho não, sabe? O diabo amassa o pão, você come, você morre. Foram dias difíceis, irmãos, que a gente passou lá. Foram dias difíceis. Um dia que eu tinha que procurar mesmo, não era nem comer, nem morrer, tipo, amizade com a fome mesmo, negócio. Não é valorizando, foi um tempo difícil que eu e a Carol passou, meses complicados naquele lugar. Mas mesmo assim, eu não negociei. Falei: cara, eu não posso. Caras diziam na minha cara: mano, você vai perder esse trampo, eu preciso de você no domingo. Falei: cara, eu vou perder, mano, eu não vou negociar. Eu nunca negociei, irmão, por pior que estava a minha vida, eu nunca negociei, nunca, irmão, nunca passou pela minha cabeça abrir mão da minha fé, eu nunca vendi os meus valores pelo Senhor, sabe? Eu nunca me vendi a ponto de falar: não, eu não vou, eu vou abrir mão aqui, não, beleza, então, mano, pelo dinheiro eu preciso. E eu sei, irmão, que Deus abriu portas onde não tinha portas, a partir dele ver um menino fiel. A partir da hora que ele viu que existia um menino fiel, ele começou a abrir porta onde não tinha porta. As coisas começaram a acontecer na minha vida que eu não sei te falar como. Hoje eu não tenho dúvida nenhuma que o que eu vivo hoje é fruto de uma vida de renúncia lá atrás, um compromisso que eu não cedi, algo que eu não abri mão lá atrás. Lá atrás eu estava posicionado, um coração que foi provado lá atrás. O meu coração não estava fechado com o dinheiro. Da mesma forma que hoje, irmão, hoje vocês sabem o que eu tenho. Se pessoas vêm lá no meu salão e falam assim, como vários aparecem, vários enviados de Satanás: pô, eu quero fechar a festa. O cara nunca visitou o salão. Pô, eu quero fechar hoje. É quinta-feira, irmão. Você pode vir de quarta ou de sexta. Quinta-feira eu tenho compromisso. Vários. Não é 1, nem 2, nem 10. Vários. Não negocio. Eu não negocio, irmão. Porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Eu sei que é o Senhor que me dá. Se um dia Ele tirar, irmão, às vezes você pode pensar assim: pô, mas desse jeito você perde o negócio. Irmão, na teoria eu posso estar perdendo, mas na minha história eu vejo que eu só estou ganhando. Eu vejo que eu só estou ganhando. Mas isso é uma vida de compromisso. Deus não tem problema nenhum, igreja. Deus não tem problema nenhum de abençoar. De abençoar um homem e uma mulher fiel ao Senhor. Deus não tem problema, porque Ele sabe onde está o coração do fiel. Ele sabe onde está o coração, e o coração não está no dinheiro, o coração não está nas posses, o coração não está nos tesouros dessa terra. Eu não tenho muito hoje, irmão. Não sou um cara, não, eu não tenho, mas o pouco que eu tenho, Ele tem dono, e é do Senhor. Ele sabe que o pouco que eu tenho é tudo dele. Foi Ele que me deu, é Ele quem me dá. E se um dia Ele tirar, assim como Jó um dia falou, eu estou pronto para dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. E eu estou falando de um púlpito para uma igreja, não estou com hipocrisia, não estou com safadeza. Eu tenho essa convicção, irmão. Isso não é algo que eu estou falando para você, que não é algo que eu vivi, não é algo que eu decidi lá atrás.
Isso na verdade mostra onde está o nosso coração. Quando nós negociamos muito, sempre relativizamos muito. O Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Contextualizando, se o Senhor não estiver na construção, na base, em vão vai ser o seu trabalho, em vão é o serviço dos trabalhadores. E o Salmo 27, no verso 5, vai continuar dizendo: e os seus amados Ele abençoa enquanto dormem. Eu descanso nisso, irmão. Eu descanso nisso. Enquanto eu estou dormindo, minhas coisas estão acontecendo. Enquanto eu estou descansando, eu sei que o Senhor tem algo para mim. Você consegue descansar nessa certeza? Você consegue de fato dormir sabendo? O Senhor está cuidando das minhas coisas. O Senhor está cuidando das minhas coisas. E aqui não é um convite para você ser um encostado, um desocupado, um zezão, uma zezona, não é isso. Mas de fato é entender que existe tempo de trabalho e existe tempo de adorar o Senhor. Existe tempo de ganhar grana, existe tempo de fazer dinheiro e existe tempo de adorar e glorificar o nome do Senhor. Nada, irmãos, nada que eu estou falando para vocês é algo que eu não tenha vivido ou esteja praticando. Nada, irmãos. Sabe, eu posso não ter cara de pastor, eu posso não ter roupa de pastor, mas eu tenho caráter. Eu não estou mentindo, não estou aqui falando uma hipocrisia para vocês, não sou um hipócrita brincalhão. Que de fato, irmãos, eu tenho essa convicção. Não estou conseguindo nem entrar na mensagem, já vou entrar. Um dia eu me encontrarei com o Senhor. Um dia eu me encontrarei com o Senhor e eu direi: Jesus, eu não merecia, eu era aquele cara perdido, aquele Zé Ruela, mas pela graça do Senhor, o Senhor me encontrou, Pai. E eu sou grato, eu continuo não merecendo, mas Deus, a partir do dia que eu recebi o encontro do Senhor, eu mudei, Pai. A minha mentalidade mudou. Eu não estava mais refém daquele mundo. Eu vivi uma nova natureza agora. Eu fui, Jesus, um novo homem a partir do encontro que eu tive com o Senhor. Aleluia! Muito obrigado pela graça que o Senhor me abençoou. Eu creio que eu estarei um dia diante desse cenário, irmão. Jesus não tinha nada naquela terra que poderia me afastar dos meus caminhos. Não tinha nada que os meus olhos brilhassem mais do que um dia me encontrar com o Senhor. Que de fato você encontre isso no seu coração. De fato você tenha isso no seu coração, irmão. Aleluia, irmão. Que os nossos olhos básicos estejam no céu, estejam no Senhor, não estejam nas coisas da terra. Nós precisamos ter mais compromisso, ser uma igreja mais comprometida. E não é para cumprir um protocolo, irmão. Não é para isso, um protocolo com a igreja local. Não, irmão, é entender que nós estamos numa guerra. Que guerra, pastor? É luta de carne e espírito, irmão. É carne e espírito, e o posicionamento é que vai vencer. É o posicionamento, porque o cansaço vai bater, a preguiça vai bater, o sono vai bater, a apatia vai bater, o desânimo, o comodismo de falar: quer saber? Vai estar lá na internet, depois eu assisto. Vai bater. Ah, quer saber? Vou assistir um outro culto lá, porque Deus está em todo lugar. Aleluia! E aí, já era, e aí vira o que vira. Salvo aqui, tá, irmãos? Aqueles que têm as escalas, como diz Paulo. Salvo não, como diz Paulo. Cada um examina a si mesmo. Cada um sabe o seu BO, cada um sabe o seu compromisso, cada um sabe o que está fazendo. Você pode achar isso bobeira que eu estou falando. Não seja, irmão, de salgado. Você pode achar bobeira isso, está relativizando as coisas. É assim que começa, irmão. O primeiro passo é esse. Quando você começa a relativizar o seu compromisso de estar na casa do Senhor, o compromisso de estar firmado no corpo aqui, ó, um junto do outro, essa comunhão gostosa, dar risada, estamos juntos, somos forjados, ferro com ferro, tudo junto, mas depois estamos rindo junto, estamos dando risada, um confronta, mas um abraça. Mas o primeiro passo é relativizar tudo isso. Não se faz necessário. Daqui a pouco você começa a relativizar alguns valores e por fim você começa a dar trampo para os verdadeiros crentes ter que te evangelizar tudo de novo, porque já desviou. Evangelho, irmão, não é experiência.
Não são apenas experiências. Como eu disse aqui no começo, para concluir esse raciocínio, Evangelho não são experiências. Gostoso, uma delícia que nós estamos vivendo. Sou grato a Jesus por viver noites como essa na adoração, por viver noites como a que estamos vivendo. Mas não se resume à experiência. Evangelho é um caminho contínuo, dia após dia, dia após dia. Depois de um domingo maravilhoso, precisa chegar uma segunda poderosa no Senhor, uma terça maravilhosa no Senhor. Já falei várias vezes, o nosso Deus não é um Deus, irmão, de visitinha. Ele me visita no domingo. Não, irmão. Não. Nosso Deus não é Deus de passe, não, irmão. Nosso Deus é Deus de morada. Ele mora em nós, Ele habita em nós todos os dias, irmão. Nem todo dia vai ter festa na casa, mas todo dia precisa ver a alegria por saber que Ele está presente em nosso coração. Descanse e entenda isso, irmão. Não são pelas experiências, não são. Existem dias que não terão festas, mas se alegrem por saber que Ele está morando em você, Ele habita em você. Ele não escolheu vir de vez em quando. Ele não escolheu passar de vez em quando, dar um rolê no seu coração, ter uma experiência com você no domingo. Não é isso. Ele escolheu de fato fazer morada, habitar dentro do seu coração, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão: e aí, ele mora aí só de domingo? Aqui ele mora todo dia. Fala para ele, irmão: não mora. Não pode mentir. Tem muita gente que vive de evento em evento, sabe? Vive só de experiência em experiência, conferência em conferência, acampamento em acampamento, encontro com Deus e por aí vai. É mover atrás de mover, mas são um balde furado, porque Deus vem, enche, sai cheio como num culto igual hoje, mas dormiu, acordou, já era. Sai daqui vendo querubim, surubim, vê anjo para tudo quanto é que é lado. Segunda-feira é um balde furado, já não tem mais nada, tudo já está esvaziado, porque Deus encheu, Deus derramou, Deus acendeu o fogo, mas se não tiver a lenha, irmão, como nós falamos, se apaga. É só uma experiência do momento, é só mais uma experiência. Deus me trouxe essa noite, sabe, irmão, para falar com você. Aquilo que Ele começou, aquilo que Ele está começando a fazer em nosso meio, base, não é passageiro, não é somente momentâneo. Essa experiência que nós estamos com o Senhor não é por um tempo, não, irmão, não é de qualquer forma. Aquilo que Deus está nos levando é para um lugar diferente, é para um lugar mais profundo que nós estamos entrando. Mas de fato, persista. Seja comprometido com esse novo lugar que o Senhor tem. Às vezes você pode falar: mas pastor, que lugar é esse? Qual que é esse lugar? Irmão, é um lugar onde o sobrenatural se começa a acontecer de forma natural em nosso meio. É um lugar onde vão ter respostas. É um lugar onde acontecem milagres. É um lugar onde acontece um derramar do Senhor. Esse é o lugar que o Senhor está nos trazendo, irmão. Mas é um lugar onde precisa haver irmãos posicionados, persistentes, que sabem quem são, que sabem para quem foram chamados. O Senhor nos leva a um lugar onde vai ter uma noiva verdadeira aguardando o Senhor. Não somente domingueiros, quinteiros, frequentadores de igreja, mas crentes verdadeiros no Senhor. É isso que o Senhor nos chama. E o Senhor, eu sei que está falando, irmão, para homens e mulheres essa noite. Ele não te quer somente empolgado, Ele não te quer somente arrepiado, mas Ele quer você um homem, uma mulher mais alinhado, mais posicionado naquilo que Ele tem para a sua vida. É isso que Ele quer. Às vezes você sentiu aqui essa presença real do Senhor durante a adoração, você falou: é isso, curti. Existe mais, existe muito mais. Só que para isso você vai ter que pegar lenha amanhã, você vai ter que buscar lenha na terça-feira. E eu creio, irmão, que existe fogo essa noite, Paz. Existe fogo essa noite. Fala para o seu irmão: para de preguiça e começa a se comprometer mais, para dar aquela descontraída aí. Fala para ele: existe fogo, irmão, mas para isso, Paz, nós precisamos buscar lenha. Se você venha buscar lenha, o Senhor está dizendo: eu vou derramar fogo, eu vou derramar fogo. Mas em uma igreja comprometida que tem a lenha, bendita
Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Você que está vivendo, sabe, irmão, uma mornidão. Você que está vivendo uma frieza espiritual. Você que está vivendo algo muito apático daquilo que Deus tem para a sua vida. E você sabe com quem realmente o Senhor está falando. Não me leve a mal, irmão, sabe? Você que está todo confortávelzinho, todo gostosinho no culto, sabe? Está tudo top. Igreja não é lugar assim, irmão. Não é clube igreja não, irmão. Você que está todo, sabe? Nicolas Cagezinho, pá. Não, irmão. Igreja não é isso. Igreja não é isso, irmão. Deus está falando. Só existe crescimento no fogo. Só existe crescimento no confronto. Só existe crescimento em uma zona de combate. E o combate é a sua carne e o seu espírito. É você falar: eu não vou me render. Eu não vou negociar. Que você entenda isso e comece a se coçar em nome de Jesus. Eu não sei quem é você. Eu não sei quem é você. Mas lembre-se disso, irmão. Um vinho para se tornar vinho, primeiro a uva precisou ser pisada lá atrás. O azeite para se tornar azeite, ele primeiro passou num processo com a azeitona embaçada. Então respeite os processos que o Senhor tem na sua vida. Respeite aquilo que o Senhor está te chamando. Respeite, base, respeite. Eu sinto que pessoas se esfriaram, sabe? Eu sinto em pessoas que um dia até tinha fogo, um dia até queimou, um dia até ardeu, sabe? Mas hoje é só cinza. Só cinza. Tenta acender uma churrasqueira, irmão. Sem a lenha, sem o carvão, só com a cinza. Não vai dar. Não vai dar. Tá só cinza lá. Já teve uma experiência top, já fluiu num chamado, num ministério. Foi bom, foi top, mas hoje você está nesse tempo. E nesse tempo são só cinzas aquilo que passou. Se você não buscar lenha, você não vai conseguir pegar fogo com experiências passadas. Não adianta pegar cinza do último churrasco. Tem gente que está com a churrasqueira no último churrasco, querendo ainda pegar fogo. Não, irmão, entende? Existe uma carne nova, existe um tempo novo, mas para isso existe lenha nova, existe experiência nova, irmão. Eu sinto que eu estou dizendo para as pessoas e preciso entender isso. Eu não sei quem é você, mas às vezes a cinza está atrapalhando o seu fogo de pegar. Sabe, irmão? Às vezes a cinza está atrapalhando o fogo de pegar. Não consegue, porque está muito preso nas coisas lá de trás. Tira as cinzas e começa a pôr lenha essa noite, base. Tira as cinzas, tá? Põe lenha no lugar do seu medo. Põe lenha no lugar da sua frustração. Põe lenha no lugar daquela chateação que você teve. Não fique com as cinzas, porque com as cinzas você não vai conseguir pegar fogo. No máximo que você vai fazer, irmão, aqui tudo queimando é contagiante, mas lá fora você não consegue, porque você está preso, cheio de cinza. E o Senhor está falando: eu preciso de lenha nova para fazer um fogo. Não fique com as suas frustrações, irmão. Que o Senhor mande fogo essa noite, que você peça uma ferida do seu coração, que você fale: Deus, eu quero entender isso de forma diferente, Pai. Eu quero entender de forma diferente. Faz aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Rasga, Pai. Fere meu coração, Jesus. Peça isso a Ele. Faça essa oração, esse louvor, irmão. Aleluia! Até que o Senhor venha. Glória a Deus! Fere meu coração com a ferida de morte. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina a
ensine a te amar, Pai. Me ensine, que tenha isso na sua oração, meu irmão. Que nem suas petições não seja somente uma provisão financeira, mas que seja, Senhor, me ensina a te amar, Pai. Me ensina a te amar até que o Senhor venha, porque eu quero estar de pé quando o Senhor voltar. Eu quero estar pronto, eu quero estar como aquelas virgens com o azeite cheio e não estar na loucura, vendo de comparação. Que você peça isso, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, Pai. Sabe o que vai marcar a nossa história, irmão? O que vai marcar a próxima geração, nossos próximos anos, não vai ser essa parede preta, irmão. Não vai ser um ar-condicionado, não vai ser uma mesa digital que Deus vai preparar, uma caixa de som da hora. Não vai ser isso, mas o que de fato vai marcar os nossos próximos anos, a próxima geração, irmão, vai ser aquilo que está desde o início nos acompanhando. O fogo de Deus, a presença manifestada do Senhor. É isso que vai marcar, irmão. Que você tenha fome e sede por mais de Deus na sua vida, mais de Deus na sua casa, mais de Deus no seu trabalho. Que você de fato peça, Senhor, para ser cheio. Transborda, Senhor. Transborda, Pai. Aquilo que de fato vivemos em coletivo na igreja, eu quero viver, Pai, com a minha esposa, com os meus filhos em casa, Senhor. Porque eu sei que não tem a ver com aquela parede, não tem a ver com aquela som, com aquele músico. Não, mas tem a ver com o Senhor, com o fogo do Senhor. Vem e desce na minha casa. Que isso seja o desejo, irmão, do nosso coração. Que nós possamos não chegar aqui para dar uma queimada, uma chapada no Senhor. Não, mas que a gente já chegue queimando, ardendo, sabe? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. É isso que nós precisamos, irmão. E eu creio, Pai, que pessoas verão, pessoas chegarão e presenciarão aquilo que Deus está fazendo em nós, aqui no Jardim de Abril, através de nós neste lugar, irmão. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Jesus, nem comecei o sermão, irmão. Boa noite. A paz do Senhor, irmão. Começar a pregar que era só a introdução, mas Deus é bom, amém? Tem espaço para mais um pouco aí, amém? Então abre comigo sua Bíblia, Evangelho de Cristo, conforme escreveu Marcão, Marcos capítulo 9. Jesus. Agora. Vamos, irmão, senão vai virar vigília, hein? Se você não dá glória, não fique, irmão. Ninguém dá glória, o povo é transparente mesmo. Amém, Jesus, amém. Vai acabar cedo, volta, Jesus, volta. Para contextualizar, enquanto você encontra Marcos capítulo 9, Jesus ele acabou de descer daquele monte da transfiguração. Jesus subiu naquele monte com os discípulos, e ali vai acontecer aquele episódio que Pedro lá, vamos fazer uma tenda para Elias, para Moisés, para o Senhor, vamos apitar aqui. E você, crente, conhece muito bem essa história. E aí Jesus acabou de acontecer esse episódio, ele descendo do monte, vai chegar um cara diante de Jesus, e vamos ao texto, versículo 17, de Marcos capítulo 9, vai dizer assim: em um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pede aos seus discípulos que o expulsem, mas eles não puderam. Pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Versículo 19, então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui, e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Versículo 21, Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Agora preste atenção, igreja. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos, respondeu, disse o pai.
E ao que Jesus responde: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude na minha falta de fé. Curve sua cabeça, vamos orar, feche seus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer em nosso meio. Nós te amamos e, Deus, nós queremos mais. Nós queremos mais, Jesus. Mais de Ti. Sabemos que existe mais, Pai. Então vem e derrama, Jesus. Derrama tudo que o Senhor tem para essa noite. Espírito Santo de Deus, vem e faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Glorifica o Filho de Deus em nosso meio essa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vai continuar e você sabe a história. Jesus vai libertar aquele menino. Aquele menino vai ser liberto de todo espírito que o oprimia, de todo aquele espírito que estava deixando ele cativo. Jesus o liberta, mas um detalhe importante, irmãos, que esse episódio ele foi narrado pelos 3 evangelistas. Foi narrado por Lucas, foi relatado também por Mateus, e Marcos, ele foi o homem que mais descreveu. Se você olhar os outros 2 evangelhos dessa mesma passagem, você vai ver que o que tem mais, vamos colocar assim, características, mais detalhamento da história, foi o evangelista Marcos. E em nenhum momento ele mostra que Jesus fez uma entrevista com o capeta, ficou querendo fazer um show. Jesus ele apenas expulsou aquele espírito que estava deixando o menino cativo, ele apenas libertou o garoto. Mas hoje eu quero te chamar a atenção, não por aquilo que o garoto estava sofrendo, não por aquilo que Jesus fez de fato na vida daquele garoto libertando, mas sim por aquilo que aquele pai disse a Jesus. Em determinado momento o pai vai dizer a Jesus: se você pode fazer algo, faça por favor e tenha compaixão. É aquela coisa, sabe, bem cabreira, bem pé atrás, vamos ver o que dá. Se de fato você pode fazer alguma coisa, sabe, mano, quando você conversa assim: Odemir, se você puder fazer alguma coisa, firmeza. Se não puder também, tá suave, já tá desde a infância, tá esse veneno aí com esse menino. Foi desse jeito que esse cara se apresentou diante de Jesus. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, se estiver dentro do seu alcance fazer alguma coisa, quantas vezes a gente age assim na nossa vida? Quantas vezes nós lidamos com as coisas assim, nós pedimos ao Senhor, mas nós não temos confiança de fato que Ele é poderoso para fazer. Nós não temos confiança de fato que Ele é capaz de executar aquilo que nós estamos pedindo. Tanto é que muitas vezes nós recebemos algo e nós falamos: e agora, o que eu faço depois que eu recebo a bênção que eu pedi? Porque eu não achava que Deus ia fazer. Eu não achava que aquilo de fato ia acontecer na minha vida. Nós pedimos ao Senhor, mas nós não temos confiança muitas vezes que Ele é poderoso para fazer e executar aquilo que nós pedimos. Nós clamamos, nós oramos, nós jejuamos, fazemos voto, propósito, mas no fundo nós temos um plano B. Sabe aquele negócio? Se Deus não fizer, tá firmeza, eu já vou para esse caminho aqui. Se não der certo, tá suave, eu faço aquilo outro aqui, tá de boa. Muitas vezes a gente lida com as coisas dessa forma. Se Deus fizer, amém. Se não fizer também, tá de boa. Fazer o que, né? A gente já sempre tem um plano B no gatilho. Sempre tem um esquema, e hoje Deus está querendo de fato, sabe, irmãos, querendo levantar homens e mulheres, assim como Eliseu fez, aqueles que vão queimar as carroças. Queima o plano B. Não existe possibilidade de dar plano B. Eu creio que o Senhor vai fazer, Deus. Eu estou aqui, pronto, convicto, preparado que vai acontecer. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, mas eis-me aqui, pronto para viver a tua vontade, Senhor. Eu não tenho plano B, Deus. O meu plano A é o Senhor, e eu sei que o Senhor não vai falhar. Eu sei que a tua palavra não vai ser frustrada. Que nós possamos de fato ser esses homens e mulheres que confiam no Senhor, que não usam como uma segunda opção. Pessoas que não estão no Evangelho, sabe, irmão? Por já ter tentado tudo. Respeito você que tentou de tudo e chegou aqui, aleluia, Deus é bom para te salvar, glória a Deus.
Mas Jesus, ele não quer somente aqueles que já tentaram tudo, em todas as religiões, já bateram em todas as portas, e hoje ele está aqui falando assim: vou ver o que vai dar na igreja dos crentes, eu vou ver o que vai dar lá no Evangelho, para ver se alguma coisa vai dar lá, vamos ver, já não tem mais nada mesmo. Não, irmão, o Senhor está em busca daqueles que assim, eu não preciso de tudo, porque eu sei que existe um lugar que já tem um caminho, eu sei que um lugar já tem a verdade, e para mim esse lugar já basta. Que de fato possamos ser esses homens, possamos ser essas mulheres, que não estão no Evangelho por ser a última opção, que não entrou no Evangelho por ter tentado tudo lá fora. Como isso é uma crítica que eu fico doido, irmão, com muitos homens. E muitos homens que não têm a vocação para exercer o ministério, homens que tentaram sua vida profissional de todas as formas, não foram bem sucedidos, não conseguiram, aí escolheram optar no dinheiro da fé, e aí o cara vira um pastor e usa aquilo como profissão. Ele não deu nada certo, ele usa aquilo para ser agora, não, é a minha saída. Não é esse que o Senhor está buscando. Não entre no Evangelho como uma última saída. Não caminhe com Jesus porque não tinha ninguém melhor para estar do seu lado. Caminhe com Ele porque é a única pessoa que importa de fato de estar do seu lado. Amém, irmão? Amém! Glória a Deus! Quanta coisa na sua vida você fica assim como esse pai. Ai, meu Deus, se o Senhor puder fazer algo. Ai, se o Senhor puder mudar meu casamento. Se o Senhor puder abrir uma porta de emprego. Se o Senhor puder restaurar o meu relacionamento com meu filho. Se o Senhor puder mudar esse quadro clínico. Se o Senhor puder curar dessa enfermidade. E Jesus essa noite me trouxe aqui para replicar algo que Ele disse para aquele pai. Se eu, Senhor, puder, tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê, irmãos. Na minha Bíblia está escrito tudo, irmão. Não é algumas coisas, não são as coisas fáceis, não são aquelas que eu acho que vai dar certo, não é somente aquilo que, não, pode ser que dá, não, tudo é possível naquele que crê, irmão. Que isso entre no seu coração, aleluia, Deus, como uma flecha, sabe? Tudo aquilo que eu te falei um dia. Nossa, mas como vai acontecer? Não interessa como, mas é possível. É possível. É possível, apenas persista. Apenas confie. Apenas dê passos de fé. Dá uma glória a Deus com o rosto, irmão. Glória a Deus, irmão. Jesus está dizendo tudo, base. Não é algumas coisas, não. Às vezes você que está aqui, você tem desacreditado que o quadro da sua família pode mudar. Você tem desacreditado que o quadro do seu casamento pode mudar. Às vezes você está aqui desacreditado. Será que um dia meu ministério vai ser o que já foi um dia? Será que um dia vai fluir do jeito que fluiu? E o Senhor está dizendo, tudo é possível para aquele que crê. Se eu posso fazer, base, se eu posso fazer, Eduardo, se eu posso fazer, Alex, se eu posso fazer, cara, se eu posso fazer, Lucas, tudo é possível para aquele que crê. Todos aqueles que crê. Mas aqui nós encontramos então um problema. Porque na verdade sabemos que tudo é possível, mas somente para aqueles que vão crer. Só é possível para quem crê e não para quem quer. A gente acha que é para quem quer. Mas a Bíblia diz que é para quem crê, para quem tem fé. Para quem não diz somente que adora o Senhor com as nossas bocas e as nossas mãos, talvez com o nosso bolso, dando dízimo e oferta, mas aqueles que de fato estão firmados no Senhor com as suas condutas, com os seus posicionamentos, com as suas filosofias, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, no público, aqui na igreja, mas no secreto, lá no quarto, quando você está com o celular na mão e sua esposa está dormindo. É esse que o Senhor está buscando. O Senhor está falando então, se mova em fé, dê passos de fé, não diga que apenas crê, vivendo uma vida de quem não tem fé. Não tem como dizermos, eu creio, tudo é possível, eu creio, mas eu não vivo uma vida de quem tem fé. O cara que tem fé, irmão,
Ainda que eu não veja, eu sei que meu Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, eu não me arrepiei, eu sei que o Senhor está nesse culto, eu sei que Ele está cuidando de tudo. Ainda que nada aconteceu, não veio um anjo, não desceu um querubim, eu sei que o Senhor está na minha casa. Eu descanso em saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, irmãos. Isso é a atitude de quem de fato tem fé. E Deus está falando, entre o momento que você quer a sua resposta, entre o momento do milagre, existe o meio do caminho, que é o processo. E é nesse processo que você precisa crer. Porque depois que acontecer, já aconteceu, irmão. Já aconteceu. Você precisa ter fé e crer até acontecer. É no processo que você precisa ser forjado. Existe esse espaço do processo, irmão. Eu quero que você ande, que você percorra esse caminho, crendo, avançando, progredindo em fé, diz o Senhor. Que você persista, apesar das dificuldades da semana, apesar dos problemas, sabe? Às vezes você teve um problema, nós somos pequenos, mas ao mesmo tempo nós não somos tão pequenos assim. Às vezes você já teve um problema com alguém aqui de dentro, mas que você consiga persistir apesar do problema, apesar da diferença, porque como eu falei, todo mundo aqui é chato, irmão. Legal aqui é o Senhor. O que nos une aqui é o nosso amor por Cristo. É isso que nos une. Mas que possamos persistir apesar das diferenças. Que nós não sejamos pessoas guiadas pelas circunstâncias. Eu não vou ir porque eu vou me encontrar com fulano, com ciclano. Não, irmão, não são pelas circunstâncias, não são pelos momentos. Como eu sempre falo, não são pelas coisas que nós estamos vendo, mas de fato é por aquilo que nós cremos, é por aquilo que nós olhamos para o Senhor. Eu não fico mais preso naquilo que está no meu plano natural, mas eu caminho olhando para Cristo, eu caminho olhando para o plano da soberana vocação do Senhor, irmão. Glória a Deus por isso, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aqui você pode pensar, nossa, mas você não sabe a minha causa. Verdade, irmão, eu não sei. Tem uma parte de BO para resolver. Não sei o problema de todo mundo, mas Jesus que está neste lugar, Ele sabe. Ele sabe o que você passa, e isso já basta, porque quem vai resolver seu problema, irmão, eu sou alguém que vai interceder, que vai orar, mas quem resolve é o Senhor, e Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que você tem chorado, Ele sabe o que tem passado pela sua cabeça, Ele sabe o que você tem flertado por esses dias. Creia, irmão, creia, irmão, independente que as coisas são complicadas, irmão, independente que é muito difícil, Jesus está dizendo, eu não faço só as coisas que não são complicadas, eu não faço só as coisas que não são difíceis, eu posso fazer tudo se você crer, tudo é possível. Essa noite, irmão, eu vim te falar isso. Eu não sei quem é você que está sem esperança, irmão, mas eu vim para te falar isso. Tudo é possível se você crer. Todo cenário pode ser mudado, todo quadro pode ser revertido, toda história pode ser recomeçada, irmão. Se você está aqui, se existe um fôlego de vida no seu peito, existe uma nova chance, existe uma nova história que pode ser escrita, irmão. Como diz o Tales, pelo dedo de Deus, irmão. Existe uma nova história disponível para mim e para você. Cabe a resposta que nós temos que dar. Aquele pai tinha um filho que desde a infância sofria por algo. Desde a infância estava cativo, preso, mas Jesus naquele dia o libertou. Naquele dia o restaurou e mudou a sorte daquele garoto, irmãos. Tudo é questão de fé. Tudo é questão de fé e posicionamento. Que você de fato tenha fé e confie no Senhor. Às vezes o seu problema é esse. O que falta é fé. O que falta é fé. Confiar e ter fé nos caminhos do Senhor. Com isso nós aprendemos com a sinceridade daquele pai. Aquele pai vai dizer, se tu podes, tenha compaixão de mim e faz alguma coisa. E aí Jesus diz para ele, como assim se tu podes? Tudo é possível para aquele que crê. E aí ele diz, então ajuda na minha falta de fé. Em outras traduções vai dizer, ajude com a minha pequena fé que tenho. Nossas orações precisam ser mudadas, irmãos. Outra coisa é que você precisa começar a orar, Deus, aumenta a minha fé.
Deus, me ajuda na minha falta de fé, porque eu estou vendo aqui vai dar tudo ruim, mas eu creio que a história vai dar boa. Então, Senhor, aumenta a minha fé, Pai. Eu preciso enxergar como o Senhor tem me enxergado, Deus. Eu preciso enxergar através desses problemas. Eu preciso enxergar além desse cenário, dessa estação, desse processo que eu estou inserido. Mas, Deus, aumenta a minha fé. Isso são orações sinceras, irmãos. Às vezes falta, igreja, nós fazemos essas orações sinceras. Dizer, Deus, aumenta a minha fé. Fé não vai se comprar, irmão. Não tem lugar para a gente comprar. Fé não se vende, fé não se passa. Mas fé se recebe do Senhor. Então que possamos ser quem pede, possamos ser uma igreja que clama ao Senhor. Deus, precisamos, com certeza nossas orações precisam mudar, igreja. Com certeza, que você venha pedir mais confiança ao Senhor, que você venha pedir ao Senhor, Deus, eu preciso aprender a descansar, eu preciso aprender a ter paz em meio a um cenário de guerra que eu estou inserido. Eu não sei o que você está passando, mas você sabe. Só que você precisa ter fé e abrir a sua boca e falar com Ele. Falar, Deus, eu não vou existir. Esse desejo, esse espírito, esse flerte talvez com um suicídio, eu não vou ceder. Deus, eu creio que existe luz nesse final do túnel. Eu creio, Senhor, que todo esse quadro pode ser mudado, porque a Tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê, Pai. E o Senhor é fiel, não a um homem, mas é a Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia. Então, Deus, aumenta a minha fé para que eu consiga de fato ver e viver isso, esse quadro mudar. Que a minha vida venha glorificar ao Senhor, Pai. Que a minha vida seja um testemunho vivo de um quadro de mudança, de uma história restaurada, de uma família mudada. Vem, Senhor, aumenta a minha fé para que eu consiga ver isso. Mesmo que eu não esteja de fato vendo com os meus olhos naturais, mas que meus olhos espirituais já vejam. Às vezes você não consegue ver que você é um abençoado, que você é uma abençoada, que é uma escolhida do Senhor, que é uma filha, que é um filho. Às vezes os seus olhos não permitem você olhar isso, irmão. Você nem consegue dar glória, sabe? Você nem consegue falar aleluia, amém, Jesus. Que de fato você peça, Senhor, me mostra o quão amado eu sou, Pai. Às vezes eu sou refém da situação. Me ensina, Jesus, assim como um dia o Senhor conseguiu diante de uma tempestade, o Senhor encostou a cabeça no barco e tirou aquela soneca suave. Deus, eu estou perdendo sono. Faz eu descansar também, Senhor, em meio a essa turbulência de problemas. Faz eu ter paz e conseguir prosseguir, Senhor, em meio a tantos caos, que eu sei que eles são necessários para que eu seja forjado, para que eu venha crescer, para que eu esteja preparado para o próximo nível. Mas Deus, faz eu descansar, Senhor, porque está difícil. Peça a Ele que você possa de fato ter orações sinceras, irmãos. Aumenta a minha fé, Senhor, para que eu venha viver o extraordinário do Senhor. Esse tem que ser o nosso desejo, irmão, porque esse extraordinário só é acessado quando nós estamos vivendo pela fé. Somente pela fé. Somente pela fé que Efésios 3:20 vai se completar no meio da sua vida, que Ele vai fazer além daquilo que um dia pensamos, imaginamos, oramos. Ele vai fazer muito além. Que eu e você, de fato, irmãos, venhamos ter uma fé alimentada, que sua oração seja: vem, Jesus, e glorifica o Teu nome na minha casa, Pai. Nessa casa que hoje muitas pessoas podem olhar como um lugar de bagunça, que seja um lugar de restauração, Pai. Que a minha conta, Pai, a minha vida financeira seja um lugar que glorifique o Teu nome. Hoje pessoas podem rir da minha cara, Pai, mas eu creio que eu não vou ser quem está emprestado, eu vou ser quem vai emprestar para a glória do Teu nome. O cenário vai mudar, Pai. Glorifica o Teu nome na minha vida. Glorifica o Senhor. Meus filhos todos desviados, Pai, encontra cada um desses meninos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado com a restauração da minha casa, com a conversão do meu marido, com a conversão da minha esposa. Me encha, Jesus, me encha de fé para que eu consiga não somente orar hoje, porque eu falando isso para você, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai orar isso, mas a questão é orar isso também amanhã, porque talvez não vai acontecer nessa madrugada essa reviravolta.
A questão é orar isso também na quarta, na quinta, talvez em novembro. Não sabemos o tempo do processo, mas é ter uma confiança no Senhor. Confiança no Senhor, irmão. Que essa seja o seu coração, e lembre, tudo é possível para aquele que crê, irmão. Tudo é possível. O ambiente estava preparado para Jesus. Aquele milagre aconteceu porque o ambiente estava preparado. A Bíblia vai dizer que a multidão chegou, a galera, sabe, o Zé Povinho, todo mundo aglomerou. Ou seja, o nome do Senhor ia ser glorificado naquele milagre. Que de fato você diga, pessoas que hoje só comentam na minha vida, só falam mal, Deus, faz um milagre, Senhor, para que essas pessoas possam ver que existe um Deus na minha casa que muda a história, que muda cenário, irmão. Entenda que o ambiente, irmão, vai gerar um milagre. O ambiente gera um milagre. Jesus vai dizer que a multidão chegou. A multidão chegou ali e ele decidiu exercer, fazer aquela cura para que o nome dele fosse glorificado. Que eu e você entenda isso. Jesus liberta aquele garoto. Todos pensaram que o menino havia morrido. Quando o espírito sai, Jesus expulsa o menino, pum! Jesus vai lá, todo mundo achou que tinha morrido, e a Bíblia vai dizer, o final do texto vai dizer que Jesus estende a mão para aquele menino ficar de pé. E essa noite, Jesus está aqui, estendendo a mão para homens e mulheres que estão caídos, que achando que já morreu, achando que já acabou, e o Senhor está falando, tudo é possível se você crer, tudo pode mudar se você acreditar. Talvez você entrou aqui, sabe, pensando já era, para mim não vai dar, não tem mais jeito, acabou, sabe, eu perdi o time. Existe um time das coisas. Talvez você é alguém que fala assim, mano, perdi o time, para mim já deu, não vai dar, para mim não vai dar, talvez pode dar para os meus filhos, talvez pode dar para outra pessoa, mas para mim não. E o Senhor está te dizendo, irmão, da mesma forma que eu estava ali, eu estou essa noite na igreja, na base, preparei essa noite para te dizer, se você crer, tudo é possível. Aleluia. Da mesma forma que aquele menino foi levantado, Jesus estendeu a mão, Ele está estendendo a mão para te colocar de pé e falar, filho amado, filha amada, tudo é possível. Não desista, resista, base. Eu, Senhor, sou quem dá a última palavra. Eu, Senhor, sou aquele que não permite que uma folha sequer se caia de uma árvore, ou que um fio de cabelo seja tirado da cabeça sem a minha permissão. Sabe, irmão? Vou tirar aqui da sua. Essa noite o Senhor quer te levantar. Essa noite você precisa sair de pé. De pé. Houve um chacoalhão de manhã não, na introdução da mensagem, mas eu creio que o Senhor está te levantando essa noite. Amém. Existe algo para você viver essa noite, sabe, irmão? Que você peça a Ele, Pai, eu preciso ter mais fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Às vezes eu estou com tanto medo porque eu não estou confiante que o Senhor pode mudar. Então, Deus, muda o meu cenário. Eu quero confiar mais. Eu quero conseguir descansar em meio a tempestades da vida. Eu quero aprender, Jesus. Que esse seja o seu desejo, irmão. Que essa presença real do Senhor que está aqui. Que você peça, Senhor, me envolva. Aleluia. Me encha de fé, Pai. Que eu saia daqui para chegar diante dos meus problemas com um olhar diferente, com um posicionamento diferente. Que esse seja o seu desejo, irmão. Que esse seja o desejo do nosso coração, de sabermos que tudo é possível se tivermos fé. Se coloque de pé. Aleluia, Deus. O último texto que eu quero ler com vocês no telão, vamos ler juntos, todos em uma só voz. Abre para mim, Salmo de Davi, capítulo 16, somente o verso 5. Vamos ler na nova linguagem de hoje. Vou ler com vocês então. Salmo 16, verso 5.
Vamos lá. Não vou ficar naquela, pode ser melhor que é do Senhor. Uma vez, irmão. Tu, ó Senhor Deus, é tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Glória a Deus. Saia daqui com isso no seu coração. O Senhor é quem te sustenta, irmão. É o Senhor quem dirige a sua vida. É o Senhor quem dirige os seus caminhos, sabe, irmão? O seu futuro ele não está nas mãos dos homens. O seu futuro ele não está na mão do governo. O seu futuro não está na economia. O seu futuro não está na política. O seu futuro está nas mãos do Senhor. Deus, irmão. Eu quero declarar a sua vida em nome de Jesus, irmão. O seu futuro está garantido. O futuro da base está garantido, irmão. Todo recurso que é necessário está garantido para a glória de Deus, irmão. Tudo aquilo que um dia você jamais imaginou, jamais pensou que poderia acontecer, eu quero te falar, está garantido para a glória do Senhor, irmão. Aleluia, igreja. Aleluia, igreja. Aleluia, irmão. Eu quero te convidar. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor nesse momento. E que de fato você saia daqui com uma fé fortalecida no Senhor. Entendendo que é Ele quem te sustenta, irmão. É Ele. Pare de se apoiar no seu braço. Pare de se apoiar na sua força. Tenha a sua fé firmada no Senhor. Provada no Senhor. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, irmão. Vamos adorar o Senhor, que Ele é bom.